Entre as colinas do bairro de São Cristóvão, um gigante chama a atenção. Até 3 anos depois de sua inauguração, em 1927, o estádio de São Januário era o maior das Américas. Em 1930, foi desbancado pelo Estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai. É claro que quando se fala em São Januário, a gente associa logo ao Vasco, mas a importância desse estádio ultrapassa os limites das 4 linhas. Eventos que nada têm a ver com o futebol, mas que marcaram a história, aconteceram neste palco. Você sabia, por exemplo, que as escolas de samba do Rio já desfilaram aqui nesse gramado? Em 1943, o desfile foi promovido pela então primeira-dama Darcy Vargas. Em 45, o desfile oficial das escolas de samba sacudiu as arquibancadas. A campeã foi a Portela, com o enredo Brasil Glorioso. Nesta mesma década, o maestro Villa-Lobos se apresentou em São Januário. 40.000 estudantes participaram de um coral de canto orfeônico. A política também marcou um golaço no estádio. No dia 1º de maio de 1940, o então presidente Getúlio Vargas anunciou a consolidação das leis trabalhistas e adotou o estádio como palco de seus discursos por vários anos. Aqui foram promulgadas e anunciadas leis importantíssimas para o Brasil, o próprio salário mínimo e a criação, a institucionalização da justiça do trabalho. Então, para além, desde o seu nascedor, da sua concepção, São Januário sempre foi além de uma arena esportiva, né? Ele transcende esses limites e é um palco de luta social, de luta racial, de luta política, de conquistas sociais para o povo brasileiro, não somente para os vascaínos, mas, claro, especialmente para nós. Mas é claro que o Vasco também tem um papel importantíssimo nessa história. O time é um exemplo de luta contra o racismo e o preconceito social no futebol. Em 1924, os chamados clubes de elite do Rio romperam com a Liga Metropolitana de Esportes Atléticos e fundaram a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. Convidaram o Vasco para participar, mas com uma condição: que ele dispensasse todos os jogadores negros e analfabetos, que eram a base do time. Através de um documento, o presidente vascaíno recusou. Quando o Vasco é solicitado a exclusão de 12 jogadores, o Vasco se nega categoricamente, e isso vai ficar materializado num ofício que foi redigido pelo presidente à época, José Augusto Prestes, apoiado por toda a sua diretoria e por todo o conselho do clube, em que o Vasco dá uma resposta clara contra o racismo e o preconceito social. Isso vai fazer com que o futebol carioca seja repensado. Os outros clubes que adotavam posturas racistas, preconceituosas, vão ter que rever os seus conceitos para poder alcançar o Vasco. Agora, os vereadores Tarcísio Mota e Renato Cinco querem escrever com suas canetas mais um capítulo da história de São Januário. Um projeto de lei que tramita na Câmara prevê o reconhecimento do estádio como ponto de interesse histórico, cultural, desportivo e social para o município do Rio. O estádio de São Januário, além, né, de toda a importância da trajetória para o futebol, né, acho que eu nem preciso falar disso, todo carioca sabe a importância do São Januário para o futebol, ele também tem uma importância histórica muito grande, né, porque durante muito tempo ele foi, né, o maior estádio da cidade, né, e até das Américas, e ele era um palco não só do futebol, ele foi um palco importante da política. A gente colocou na nossa justificativa para mostrar como que o estádio ele vai além do futebol. Se tornou um estádio, né, grande, ele acaba sendo palco também de muitas manifestações operárias, muitas manifestações do Estado varguista, muitas manifestações políticas. Então, isso tem a ver com o Rio de Janeiro, com uma determinada identidade do Rio de Janeiro que a gente quer marcar. Uma identidade desse Rio de Janeiro que é um Rio de Janeiro de luta, que luta contra o preconceito, contra o racismo, e para nós São Januário representa tudo isso. A ideia foi muito bem recebida pelo historiador, que cuida da memória do Vasco e de São Januário. É um reconhecimento da cidade do Rio de Janeiro para com a luta de todos nós vascaínos. Claro, é uma tradição pegando desses vascaínos que lutaram lá atrás, mas nós estamos constantemente recordando essa luta como uma luta nossa, né? Passar de geração para geração. Então eu apoio totalmente. Isso engrandece ainda mais a história grandiosa do Clube de Regatas Vasco da Gama.
futebol és um traço de união Brasil.